Olá, pessoal. Na videoaula de hoje a gente vai ver funções definidas por partes e função valor absoluto, que já é a função que a gente tem aqui no nosso quadro. A gente tem a função f de x, definida como valor absoluto ou o módulo de x. Então, o que essa função faz é ela retorna o tamanho desse número x independente do sinal dele. E do ponto de vista mais técnico, a gente tem essa função que é definida por partes. Então, o valor de f de x ele vai ser calculado usando a primeira expressão ou a segunda, dependendo se o x atende à primeira condição ou se o x atende à segunda. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, se a gente vai calcular f de 2 e se a gente vai calcular f de menos 3. O que acontece aqui nesses cálculos? Quando a gente vai calcular f de 2, a gente tem x é igual a 2. E x é igual a 2 atende à condição de x maior ou igual a zero. Então, a gente vai usar a expressão f de x igual a x para calcular f de 2, ou seja, o valor da f de 2 vai ser o próprio 2. E quando a gente vai calcular f de menos 3, o que ocorre? A gente tem agora o valor de x igual a menos 3. Dentre essas duas condições da definição da função, o valor menos 3 atende à segunda condição, que é x negativo. Então, se x é negativo, a gente vai usar a expressão menos x para essa função. Então, o que a gente vai ter? Menos o valor de x, ou seja, menos 3. E aqui a gente coloca o parênteses, e aí a gente obtém o valor de 3. É dessa forma que a gente segue uma definição por partes, como essa. E no caso da função valor absoluto, a gente tem essa interpretação do tamanho do número, independente do sinal. Então, por exemplo, o tamanho do número 2 é o próprio 2, e a gente poderia enxergar, né, o tamanho do número menos 3 como sendo 3, só que à esquerda do zero, ao invés de à direita do zero. Então, como é que a gente pode representar isso na reta, né? Enxergar isso na reta? Aqui eu esbocei rapidamente a reta dos números reais. Aqui eu tenho marcado o número 0, o número 1, o número 2 aqui. X é igual a 2, o nosso primeiro caso. E aqui, para x é igual a menos 3, eu tenho aqui o segundo valor que a gente está considerando. E a função valor absoluto, esse tal tamanho do número que eu falei, a gente pode enxergar isso como sendo a distância até zero, até a origem dessa reta, na reta dos números reais. Então, a distância de 2 até a origem é 2, e a distância de menos 3 até o zero, essa distância ela é positiva, que ela é igual a 3. Então, a função valor absoluto pode ser vista como o tamanho do segmento correspondente também. E mais um exemplozinho, só para chamar a atenção, de que a f de zero, nesse caso, é o valor absoluto ou o módulo de zero, que é zero também. Então, como que a gente pode enxergar isso? Né? Pela definição aqui da função. Nesse caso, a gente tem x igual a zero, atende a primeira condição. Então, a f de zero, ou seja, f de x para x é igual a zero, vai ser igual a zero mesmo. E mesmo se a gente usar a segunda definição da função aqui definida por partes, a segunda expressão, a gente vai obter zero também. Tá? Que seria a distância do zero até o próprio zero, dentro dessa nossa interpretação. A gente também chega no valor de zero para o valor absoluto de zero. E aqui nós temos um gráfico da função módulo de x. Tá? Vocês podem ver que ela tem um comportamento um pouquinho diferente, né? À direita do zero e à esquerda do zero, justamente porque nós temos duas expressões diferentes para essa função, à direita do zero e à esquerda do zero. Tá? Para quem já lembra, né, de funções afim e retas no plano, a gente vai ver isso nas próximas videoaulas, né? Mas já dá para pensar no gráfico de y igual a x e y igual a menos x, como isso está relacionado com a função valor absoluto. Mas, por enquanto, o que a gente pode fazer é entender esses pontos aqui no gráfico da função. Então, vocês podem, se quiserem, pausar o vídeo e tentarem marcar no gráfico os pontos correspondentes
a esses três valores de x. X é igual a 2, x é igual a menos 3 e x é igual a 0. Certo? Vocês podem pausar o vídeo, que a gente já vai dar continuidade, já marcando esses pontos no gráfico. Então, aqui o nosso primeiro ponto, que é x é igual a 2 e y igual a 2, ele está marcado aqui, tá? De acordo com a escala do gráfico, 2 e 2. Esse segundo ponto, ele tem x igual a menos 3 e y igual a 3, certo? Então, aqui a gente tem x igual a menos 3 e y igual a 3. Esse aqui é um ponto do gráfico, tá? A gente vai encontrar esse ponto no prolongamento dessa parte à esquerda do gráfico. Lembrando que o gráfico ele não se limita a esse pedaço, né? A gente está só esboçando uma parte dele, mas ele é infinito, tanto para a direita quanto para a esquerda, certo? E aqui a gente tem o ponto x é igual a 0 e y é igual a 0, que está marcado aqui na origem. Então, essa é a função valor absoluto, que é uma função definida por parte. A gente já vai ver um exemplo logo a seguir, um outro exemplo de função definida por parte. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem uma função f de x, ela é definida por parte, e ela tem três expressões diferentes, de acordo com essas três condições que são colocadas para o valor de x. Então, como exercício, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e calcularem o valor da f, da função f, esses três valores, x é igual a menos 2, x é igual a 4 e x é igual a 0,1. Lembrando que, em uma função definida por partes, por exemplo, para x é igual a 4, primeiro a gente verifica qual das condições x é igual a 4 satisfaz. E identificando essa condição, a gente usa a expressão correspondente aqui da função f de x. E aí isso vai fornecer o valor da função no ponto correspondente. Certo? Então vocês podem tentar calcular esses três valores e a gente já vai fazer isso juntos na videoaula aqui no nosso quadro. Podem pausar o vídeo e a gente já volta. Bem, então o que a gente vai ter para o primeiro valor aqui, que é f de menos 2? A gente tem x igual a menos 2. Dentre essas três condições, menos 2 satisfaz a primeira condição, que é x menor ou igual a menos 1. De fato, menos 2 é menor ou igual a menos 1. Então, atendendo à primeira condição, a gente vai usar a primeira expressão para a função, que é f de x é igual a menos 1, e qual vai ser o valor da f de menos 2. Nesse caso, a função é constante, e para todo valor de x, ela é igual a menos 1. E, nesse caso, né, a função vai ser constante igual a menos 1 para todo valor de x, que satisfaz essa condição, que é o caso do x igual a menos 2. O segundo valor que a gente tem que calcular para a função f é o valor de f de 4. Então, nesse caso, x é igual a 4, a gente tem a terceira condição atendida, que é x maior do que 1. Vocês podem reparar que as outras duas condições são falsas. 4 não é menor ou igual a menos 1. 4 não está dentro desse intervalo, mas sim 4 de fato é maior do que 1. Satisfazendo essa condição, a gente vai usar a expressão f de x igual a 1. E mais uma vez, a gente tem aqui uma função constante para esses valores de x. A função ela é sempre igual a 1 para todos esses valores de x, então f de 4 vai ser igual a 1 também. Por fim, a gente tem o valor de x igual a 0,1 no nosso terceiro item. E o valor de x é igual a 0,1, ele não é menor ou igual que menos 1, ele não é maior do que 1, mas sim ele pertence a esse intervalo, entre menos 1 e 1. Certo? Então, a gente vai usar a segunda expressão para a função, que é f de x igual a x. Então, a gente vai ter que a f de 0,1 vai ser igual ao próprio valor de x, 0,1. E aí, com isso, a gente tem o cálculo do valor da função nos três pontos dados. E aqui a gente tem o gráfico dessa função definida por partes. Então, ele é composto por uma semirreta, um segmento de reta e uma outra semirreta, certo? Três pedaços de reta, digamos assim. E aqui a gente vê os três trechos da função que são definidos por partes. Aqui eu marquei em azul que a gente tem um trecho à esquerda
de x é igual a menos 1. Nesse trecho, a função ela é constante e igual a menos 1, certo? Então, a gente tem uma reta horizontal, indicando que o valor de y ele é constante e igual a menos 1. Aqui a gente tem à direita de x é igual a 1 o mesmo comportamento, de uma função constante igual a um certo valor de y. Nesse caso, na terceira expressão, a função ela é constante e igual a 1, a partir desse valor de x igual a 1. E entre menos 1 e 1, a gente tem essa expressão para a função, que é f de x igual a x. Então, nesse caso, a gente tem que o valor de y é o mesmo do valor de x. Então, a gente observa esses pontos, menos 1, menos 1. A gente observa esse ponto, 1, 1. A gente também observa esse ponto, 0, 0, porque a gente tem x igual a y nesse trecho da função. Assim como a gente tem no ponto escolhido, que é o x igual a 0,1 e y igual a 0,1. Estaria aqui próximo da origem, mas à direita dela.